7 passos para ter uma oratória perfeita. Salve para você, o Wender Rodrigues aqui, repórter e professor de comunicação. Hoje a temática é extremamente importante, eu adoro. Eu vou te ensinar aqui 7 passos para que você possa aprender e desenvolver até chegar à oratória perfeita, tá? Vamos lá então. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Faz isso, tá? Aproveita, inclusive, pega esse link aqui, envia, se você está vendo no YouTube, envia esse link para alguém que você gosta. Mais do que isso, vai valer a pena, tá? Mais do que isso, se você está aqui no Instagram, no Facebook, encaminha também, mas só encaminha para as pessoas que você gosta, que você torce para que elas possam literalmente falar em público com segurança, porque é isso que a gente ensina aqui. Vamos lá, então? Primeiro passo. Serão 7. Serão 7 passos, tá? Primeiro passo, só aborde assuntos que você domina. Eu vou repetir. Qualquer apresentação que você for fazer, qualquer exposição que você for realizar, só aborde assuntos que você domina. É impossível, preste atenção no que eu estou dizendo, é impossível você falar em público com segurança sem conhecer a temática, sem dominar a temática. É por isso, para perceber muitas vezes, as exposições, apresentações, discursos, as conduções de reuniões, as entrevistas na mídia, nos veículos de comunicação, e posso falar isso com tranquilidade porque repórter que sou, normalmente elas demonstram instabilidade, insegurança, desconfiança. O interlocutor não consegue demonstrar efetivamente a oratória perfeita, muitas vezes porque ele não domina o tema que vai discutir, não domina o tema que vai explicar, não domina o tema que vai apresentar. É por isso que o primeiro ponto, só discuta, só apresente, só aborde temáticas que você domina. Quando você faz isso, inevitavelmente a probabilidade da sua exposição ter êxito aumenta de maneira considerável. E aí vamos a exemplos bem práticos aqui, tá? Eu sou jornalista, repórter e apresentador. A minha vida inteira, eu construí a minha trajetória inteira em televisão, nas principais emissoras do Brasil. Não faz sentido eu fazer uma exposição sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre medicina, sobre saúde, sobre agronegócio. Todas essas áreas e atividades eu tenho entre os meus alunos, mas não faz sentido. É óbvio que se eu for abordar uma dessas temáticas aqui que eu citei, naturalmente não vai haver identificação e é muito provável que na minha exposição ela demonstre insegurança. E é óbvio que não é isso que você quer. Tá? Isso de maneira muito prática. Vamos a um outro exemplo. Vamos lá, eu sou um advogado que faz família, criminal, civil. Qual desses assuntos é o que você mais domina? Qual desses assuntos? É criminal? Ótimo, maravilha. Então, se você vai fazer exposições sobre criminal, você vai se sentir muito mais seguro. Eu peguei ao longo da minha trajetória um dos casos de direito de família. Será que você se sente suficientemente preparado para projetar segurança ao falar em público? Esse é o ponto. Consegue entender? Consegue perceber? Eu digo isso porque eu tenho muitos alunos no universo da carreira jurídica. Vamos lá, engenheiros, outra atividade que eu tenho muitos aqui alunos. Eu sou engenheiro eletricista. Será que se eu for falar sobre engenharia eletrônica, a minha segurança e projeção de confiança serão as mesmas? É óbvio que não. Por isso, o primeiro passo para que você possa projetar, para que você possa ter uma oratória perfeita é só falar das temáticas que você domina. Vamos lá? Segundo passo para ter uma oratória perfeita. Conheça quem vai te ouvir. Queridos e queridas, como isso é importante. Como isso é importante e fundamental. Quando nós sabemos a pessoa ou as pessoas que vamos ouvir, e aí vamos levar para uma realidade prática, esse é o meu propósito aqui, acima de tudo, fazê-la entender como inserir o que eu estou ensinando na sua realidade. Você vai fazer uma reunião presencial, você vai fazer uma reunião virtual por causa da pandemia nesse instante. Ora, quem vai te ouvir?
o que é ou quais são as expectativas das pessoas em relação ao que você vai dizer. É claro que eu preciso levar isso em consideração para que eu consiga, ao falar, lembre-se, primeiro passo, dominar o assunto que eu vou abordar. Quando eu tenho esse domínio e eu sei quem vai me ouvir, eu consigo naturalmente ter muito mais segurança. Vamos lá, se eu vou falar, qual é o meu universo aqui acima de todas as pessoas que me acompanham em todas as minhas redes sociais? Normalmente, pessoas de 25 a 45 anos. Algumas pessoas são mais novas, algumas pessoas são um pouco mais maduras, mas é esse universo. 81,5% da minha audiência é formada por pessoas entre 25 e 45 anos. É claro que tem pessoas mais maduras aqui, de 46 a 60. Eu tenho alunos no Revolucione seu discurso de 70 anos de idade. Maravilhosos, inclusive. Maravilhosos os alunos. São duas em especial que vêm aqui à minha mente agora. Uma delas é Célia. Querida, maravilhosa. Vou mostrar aqui. Célia, maravilhosa, maravilhosa. Mas eu tenho também pessoas mais jovens. Pessoas ainda mais novas do que esse universo de 25. Mas, como eu tenho a base de idade muito aqui permanente, de maneira muito clara na minha mente, entre 25 e 45, a minha linha discursiva precisa necessariamente ser para as pessoas que têm essa faixa etária. Eu preciso priorizá-las. Quando eu sei quem vai me ouvir, esse é o segundo passo, tá? Para ter uma oratória perfeita. Quando eu sei quem vai me ouvir, quando eu entendo o meu público-alvo, eu consigo, inevitavelmente, ajustar a minha linha discursiva para que essa pessoa, ou essas pessoas, ou esse conjunto que está vendo aqui esse vídeo agora, possa interpretar e receber a informação melhor. Vamos imaginar que eu quisesse alcançar um público mais novo, um público de crianças. Vamos lá, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 9, Beatriz Maria, e um menininho de 6. O Wendel Filho. Se eu quisesse alcançá-los, provavelmente a primeira coisa que eu deveria fazer é tirar essa minha jaqueta para ficar um pouquinho menos formal. E se eu pintar o cabelo, vamos lá, um amarelo aqui. Ô, Júlio, será que a gente consegue fazer aqui uma peripécia na edição? Como seria o Wendel de cabelo amarelo? Como seria de cabelo verde? Como seria de cabelo vermelho? Como seria, não é? É muito provável que a partir dessas características minhas, da minha comunicação não verbal, que é uma outra temática, a gente aborda sobre isso depois, eu iria gerar mais identificação com as pessoas que vão me ouvir. Mas não, como a maioria daquelas que me acompanham, você que está aqui me acompanhando, é muito provável que você tenha de 25 a 45 anos, reitero, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E é muito provável que você esteja em fase, em plena atividade profissional e que você esteja buscando, acima de tudo, aprimorar a sua capacidade, aprimorar a sua oratória para que você não perca mais oportunidades e possa explodir na sua carreira, porque é isso que acontece. É isso que acontece com as pessoas que conseguem falar em público com segurança. É por isso que a gente ensina exatamente isso e por isso nós temos tantos resultados. Mas conseguiu perceber a relevância, a importância e a necessidade de saber exatamente quem vai te ouvir? É o segundo passo. Saiba, compreenda, entenda o público que vai te ouvir. Isso é fundamental para que você possa desenvolver e projetar e ser percebido ou percebida com uma oratória perfeita. O passo seguinte é você, claro, roteirizar a apresentação. Queridos, eu aprendi isso claramente na televisão, tá? Como eu fiz durante muito tempo entradas ao vivo em rede nacional e até para fora do Brasil, em várias ocasiões nós tínhamos o diretor, o editor dizia: olha, Wendel, você vai ter aí 47 segundos. Eu vou repetir, 47. Não são 45 ou 50, são 47 segundos. O tempo em TV é tudo certinho, bem certinho. E aí o que é que eu fazia? Eu estruturava meu texto, roteirizava dentro dos 47 segundos. Quando eu comecei a fazer isso com frequência, nenhuma apresentação minha, nenhuma aula, nenhum vídeo meu, desde então, não é feito sem, nenhum vídeo é feito sem roteiro.
Todas as aulas minhas são roteirizadas. Todas as gravações que eu vou realizar são roteirizadas. Se eu vou fazer uma entrevista ou conceder uma entrevista sobre comunicação, essas entrevistas são roteirizadas. Eu sempre tenho perto de mim, como eu tenho agora, aqui à minha direita, o meu roteiro. Porque se eventualmente eu esqueci de alguma coisa, pum, eu dou uma olhadinha lá e volto. Isso não diminui em nada, preste atenção. Preste atenção que isso é uma falácia quem fala. Quem diz isso é bobagem. Quando olho no papel, parece que você não sabe tanto. Bah, mentira. Mentira. Aí você abre mão e normalmente as pessoas que falam isso não tem a mínima percepção e não tem a mínima quantidade, mínimo resultado para poder projetar isso. Mentira! Olhar para o papel não diminui e nem reduz em nada a sua capacidade de estruturar ou de apresentar a sua ideia com clareza e com segurança, fundamentalmente. Percebe? Então não esquece. O terceiro ponto que eu quero alertar aqui é: não esquece. Roteiriza. Professor, e o que seria esse roteirizar? Muito simples. Vai gravar um vídeo? Vai fazer uma apresentação? Estamos aqui falando de oratória perfeita. Vamos imaginar que você vai participar de uma reunião. Roteiriza início, meio e fim. Eu vou detalhar isso já já. Estou inclusive observando aqui no meu roteirinho para não ir antecipando. Então prepara lá, literalmente, uma folha de caderno, uma folha de ofício, uma folha de papel, uma folhinha, um bloquinho e coloca início, meio e fim. Esse é o roteiro. O que é que você precisa falar no início? O que é que você precisa falar no meio? O que é que você precisa falar no fim? É isso, percebe? Quando você incorpora o roteiro às suas apresentações, inevitavelmente você consegue ter muito mais segurança na hora de falar em público. E a percepção, não apenas sua, mas também quem te ouvir, terá a exata percepção de que, nossa, que oratória bacana, nossa, que oratória perfeita. É claro que o roteiro não resolve por si só, mas ajuda. E entenda, você que é novo aqui no canal, aqui dos meus conteúdos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, compreenda. Eu só ensino o que pratico, eu só ensino o que funciona. O que não funciona, eu não ensino. Então, eu estou reafirmando para você, acredite nisso. Eu não faço uma única gravação, uma única aula. Eu não concedo uma única entrevista, eu não faço uma única entrevista sem um roteiro bem estruturado ao meu lado. Principalmente para que ele possa me socorrer caso esqueça ou aconteça alguma coisa que desvie a minha atenção da temática que eu estou abordando. Fechou? Faz sentido? Vamos lá então? Quarto passo para que você consiga ter uma oratória perfeita. E qual é? Saia do óbvio. Saia do óbvio. Eu vou repetir. Saia do óbvio. Se você dá uma gulgada na maioria dos conteúdos que tem por aí, caramba, é tudo falando a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. E que não funciona muitas vezes para a sua identidade comunicativa, seu estilo de comunicação. Professor, o que é identidade comunicativa? Aqui no canal tem um vídeo, inclusive, dá uma zapeada aqui, que você vai saber e vai entender. Mas a identidade comunicativa é um conjunto, vou resumir para você, é um conjunto de características que revelam seu estilo de comunicação. E dentro da minha metodologia de ensino, meu método de ensino, Revolucione seu discurso, você pode ter 4 estilos de comunicação, resumidos na palavra PARE. P de ponderado, A de um estilo argumentativo, R retraído e E de expressivo. Professor, é só um? Não necessariamente. Você pode transitar entre vários estilos, mas normalmente um deles é preponderante na sua comunicação. Mas por que eu estou pontuando tudo isso? Porque você precisa entender, independente do seu estilo, independente do que vai dizer, independente do que vai falar em público, você tem que compreender que precisa sair do óbvio. O que é sair do óbvio? Pergunta assim: será que o que eu vou ensinar, será que o que eu vou partilhar realmente vai fazer a diferença em quem vê ou ouvir? Ou vai ser aquela coisa mais do mesmo? Chover, molha. Molhou, enxuga. Outro dia eu estava vendo aqui no telejornal, até aprendi isso com um dos meus mentores. Estava assistindo o telejornal aqui, e aí, agora eu estou morando em Brasília no momento que você vê esse vídeo, e houve um noticiário que houve um determinado momento que falou: aqui em Brasília a temperatura varia bastante. No mesmo dia são as 4 estações. Mas de manhã tinha amanhecido com frio, à noite com calor. E no final da noite voltou o frio. Aí lá o texto dizia:
O que é que o especialista recomenda? Se tiver com frio, coloque um agasalho. Óbvio que isso vai acontecer. Se você estiver sentindo calor, tome água. Eu ouvi isso, eu juro, eu ouvi isso. Putz, é óbvio que sim. O que você deve fazer ao falar em público é se empenhar e se esforçar para afastar essa obviedade no que você diz, no que você faz. Sempre reflete. A minha linha de corte para saber se o meu conteúdo, para saber se o que eu estou explicando aos meus alunos, para saber o que eu estou partilhando, dividindo com os meus clientes, a minha linha de corte eu reflito para mim. Ela vem a partir de uma pergunta. Isso realmente vai agregar? Isso que eu estou explicando, pontuando, detalhando, realmente vai contribuir? Se a resposta for sim, massa, fica, avança e vou para cima. Se a resposta for talvez, eu já tiro. E se a resposta não, é óbvio que eu vou tirar. Percebe? Então, o quarto ponto para que você tenha uma oratória perfeita é você entender, acima de tudo, e utilizar uma linha discursiva quando você estiver falando em público, com segurança, demonstrando segurança, sair da obviedade. Quando você sai da obviedade, você vai ser percebido ou percebida fundamentalmente como alguém que agrega. Alguém que, aí vamos utilizar uma expressãozinha que ela é muito comum no marketing, alguém que gera valor. Alguém que gera rapport. Rapport é a expressãozinha francesa que significa conexão, tá? Então fica presente para isso. Saia da obviedade. Deixa com que os outros e as outras pessoas, respeitando-as naturalmente, sejam óbvios. Você se empenhe para não ser, tá? E isso é absolutamente possível. Normalmente as pessoas que saem do óbvio são aquelas pessoas que mais resultados possuem, tá? Vamos lá então. Qual é agora? Quinto passo. O quinto passo para você ter uma oratória perfeita é treinar. Queridos e queridas, eu estou há 17 anos no mercado de comunicação, ensinando há 9, comecei em 2012. Nessa jornada foram milhares de alunos que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ajudar a contribuir a falar em público com segurança. E até hoje, eu treino, mas eu treino mesmo. É na frente do espelho, é com o celular. Agora é maravilhoso, você pega o smartphone, pega um telefone como esse aqui, certamente você tem um, talvez esteja vendo esse vídeo através dele, dá uma ensaiada, põe aqui a câmera e tal. Como eu faço isso com frequência? Às vezes eu gravo trechos da minha apresentação para saber se está sendo efetivamente alcançando os objetivos que eu almejo. Então você precisa treinar. Eu aprendi acima de tudo isso na televisão. Nas entradas ao vivo, você precisa treinar para não errar. E como eram incríveis as entradas ao vivo, como são maravilhosas, como são sensacionais. Vou até colocar um trechozinho de uma aqui, olha, para que você possa ver. Insere aqui, Júlio, por favor. Wendel, boa noite para você. Quais são as novidades para o nosso telespectador, hein? Boa noite, Eduardo, Ana, boa noite a todos. Percebeu? Mas veja, eu estou aqui falando enquanto professor, mas você... Eu não estou falando aqui para jornalistas. Também tem jornalistas e profissionais liberais aqui das mais diferentes áreas. Mas estou falando para você, por exemplo, na condição de entrevistado. Percebe? Entende? Isso que é importante. Você precisa treinar o que vai dizer, principalmente quando o tempo é limitado. É fundamental que você tenha essa consciência. É fundamental que você consiga efetivamente treinar para, na hora do vamos ver, da reunião virtual importantíssima, e que o faturamento da sua empresa depende disso, na hora daquela reunião especialíssima presencial, em que você vai fazer mesmo com máscara, respeitando o distanciamento e que pode gerar uma promoção para você. Na hora dos vídeos, na hora das gravações, na hora de exposições propriamente ditas, você sentado em pé, treina, porque isso é fundamental. E aí eu reitero, eu sempre partilho o que eu faço, o que eu vivencio, o que efetivamente funciona. Eu já fiz várias apresentações sem treinar. Eu também já fiz, aliás, 90% delas treinando. E é óbvio que o resultado das minhas apresentações, quando eu treino com antecedência, treinar é praticar o que eu vou dizer. Inevitavelmente, o treino garante que as exposições sejam melhores. E aí tem uma frase que nos ajuda muito nesse sentido e eu quero partilhá-la com você, porque é muito provável que te ajude. Treino difícil, jogo fácil. Vou repetir. Treino difícil, jogo fácil. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você treina, mas treina para valer,
Se é uma apresentação com slide, se é uma entrevista concedida, se é uma reunião, se é uma exposição, se é uma apresentação, não importa. Se é uma conversa. Quando você treina, o momento real daquilo acontecer vai ser muito mais simples. Treino intenso, jogo fácil. Experimenta fazer isso se ainda não faz, porque você vai ver as diferenças que essa percepção, essa filosofia de vida proporcionará a você. Fechou? Vamos para cima então? Agora, 6º passo. Insira histórias nas suas apresentações. Naturalmente, histórias reais, histórias emocionantes e íntegras fundamentalmente. Vamos ver isso na prática como funciona? E como isso ajuda, como isso é essencial, é um passo crucial para você ter uma oratória perfeita? Vou dar um exemplo muito prático. Nesse vídeo eu já citei que a maioria das pessoas que me acompanham tem entre 25 e 45 anos. Mas eu darei aqui exemplos extremos. Tem um adolescente que já foi meu aluno. Aliás, 2 adolescentes. Foram os alunos mais novos que eu já tive na vida. Uma 17 anos, estudante de Direito, uma universitária, e um rapaz de 14, na época 14. Hoje ele está mais velho, tem um ano a mais, 15, 16, já é um adolescente. Aliás, olha aqui, Tiago. Um menino extremamente talentoso, mas muito talentoso. Ele é estudante e poeta. E ele queria, acima de tudo, com o nosso... Cada um tem um propósito quando deseja falar em público com segurança. O de Tiago era fundamentalmente se projetar ainda mais nas suas apresentações. Ele queria aprimorar, buscar a excelência, porque ele sabia que isso geraria inevitavelmente mais convites para fazer outras apresentações. Na condição de poeta que é, entendeu, entrou, vivenciou, conheceu a nossa metodologia e explodiu. Sequer tinha terminado o treinamento, em menos de 30 dias, já estava fazendo muitas outras apresentações e tendo muito mais reconhecimento. Agora vamos a um outro extremo. Ricardo Paulo. Ricardo, ele é empresário, pouco mais de 60, mas aí como se percebe, olha ele aqui, enquanto eu estou falando. Um cara com a mentalidade super jovem, empresário, bem-sucedido, e queria poder ter segurança na hora de falar em público, fundamentalmente para aumentar, no caso dele, as vendas e ter um diálogo, uma afinidade, uma naturalidade maior diante da câmera. Foi o que aconteceu. Deixa eu pegar um outro exemplo extremo. Pá, tá bem aqui. Já falei dela, vou repetir. A queridíssima Célia. Eu adoro essa história de Célia, porque a primeira vez que a gente se encontrou na mentoria, ela disse o seguinte: Professor Wendel, olha o que ela disse. Eu quero não ter mais medo, vergonha ou timidez. Eu não quero mais ter nervosismo na hora que eu estiver participando das reuniões da igreja. Preste atenção, porque são reuniões semanais, 7 a 8 pessoas. 7 e o padre, 8. Aí o padre, ela me contando, ela mora em São Paulo. Aí o padre, ele fica passando a palavra com o microfone. Vou pegar aqui a canetinha. O padre fala, passa. E todas as vezes por ano chegava para mim, aí eu passava para o seguinte: por causa do nervosismo, por causa da timidez, por causa do medo de falar diante das pessoas. E aí depois do nosso treinamento, a última vez que nós conversamos, ela disse: professor, o padre está tomando o microfone da minha mão porque eu não quero mais falar. Célia, querida, devagar, maravilhosa. São apenas alguns exemplos aqui que eu citei, que são pessoas que estão fora do escopo, normalmente do meu público-alvo. Se for para estar do meu público-alvo, é muita gente, né? São inúmeras, incríveis, extraordinárias. Pessoas que quando começaram e aprenderam a falar em público com segurança, explodiram na carreira. Aí eu cito Danúbio, cito Fernando, cito Rodrigo Soares, entre tantos, que eu sempre pontuo e gosto de partilhar, porque partilhar histórias dos meus alunos é realmente algo que me toca, me envolve e me emociona fundamentalmente. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz desde que eu anunciei o 6º passo? Eu inseri histórias reais, verdadeiras, de pessoas iguais a você, igual a mim. Pessoas normais, de carne e osso, que aprenderam a falar em público com segurança. Isso dá muito mais consistência, isso dá muito mais credibilidade. Isso que eu fiz é, acima de tudo, um gatilho mental. É uma técnica de persuasão que de 10 anos para cá foi apelidado de gatilho mental, que é a aprovação social.
Mas isso, persuasão, já é uma outra temática, tá? Depois eu abordo isso, os principais gatilhos, por exemplo, que eu utilizo para poder aumentar a probabilidade de influenciar e de convencer. Mas o fato é, o sexto passo para que você tenha uma oratória perfeita é você inserir nas suas exposições, nas suas apresentações, nos seus momentos em que as pessoas estarão te ouvindo, seja em qual circunstância for, no ambiente pessoal ou no profissional, você inserir histórias que precisam naturalmente ser reais, histórias verdadeiras, emotivas e íntegras fundamentalmente. E quando você faz isso, amplia inevitavelmente a percepção, não apenas sua, mas das pessoas que te veem e ouvem que a sua oratória é perfeita. Faz sentido para você? Escreve aqui para mim, inclusive, se faz sentido para você. Ainda tem um outro passo, tá? Fica aqui, porque eu vou anunciá-lo e explicá-lo agora. Sétimo passo para você ter uma oratória perfeita. E que passo é esse? Na minha avaliação, o mais importante. Na minha percepção, enquanto comunicador, enquanto pessoa e profissional que prepara e forma comunicadores, este é o passo mais importante. Esse é o passo mais representativo. Esse é o passo que, infelizmente, muitas pessoas ainda o negligenciam, não querem, se afastam dele e preferem fazer outras coisas que eu vou citar aqui. Que passo é esse? Antes de dizer, eu quero que você pense agora. Você conhece alguém que fala de uma forma, num momento na intimidade, na conversa com os amigos ou profissionalmente, e que às vezes parece que essa comunicação dessa pessoa não é real e verdadeira? Parece que ela está imitando alguém. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas. Aliás, a maioria das pessoas. E isso é um erro, porque toca de maneira direta no que você que está aqui me acompanhando, tem de mais representativo, mais significativo, mais relevante, mais importante para ser direto. E o que é? A sua autenticidade. Você não precisa deixar de ser quem é para se comunicar. Você não precisa deixar e abrir mão da sua essência para falar em público com segurança. Você não precisa efetivamente copiar, nem fazer igual a ninguém. A ninguém! Pode ser o mais incrível, extraordinário, impressionante orador. Você não precisa fazer isso. Você pode se inspirar, mas não copia, porque você deixará de ser quem é. As pessoas, elas vão, acima de tudo, olhar para você e não vão conseguir perceber a identificação da maneira que você se comunica. Por quê? Porque você copia, reproduz, faz exatamente igual a outras pessoas. E não dá, não faz isso. Esse é um erro muito, muito grande. Conheço muitas pessoas, profissionais de diferentes áreas, que possuem uma boa oratória, mas estão tão preocupados em reproduzir, imitar e fazer exatamente igual a outras pessoas que admiram. E tá tudo bem se você admira alguém, se inspira, modela, mas não copia, não reproduz. E essas pessoas, que volto a repetir, têm uma boa oratória, mas se se preocuparem tanto em copiar, perdem a essência, perdem a autenticidade, perdem a verdade. E não há nada mais importante, não é nada mais representativo, não há nada mais significativo na sua comunicação, na maneira que você fala, do que a sua autenticidade. É por isso que este é o pilar crucial do método Revolucione Seu Discurso. Não dá para abrir mão da autenticidade, porque se você abre mão da autenticidade, você vai estar incorporando o tempo todo características de outras pessoas e chegará um momento, preste atenção, chegará um momento que você vai olhar para si e não vai se reconhecer. Cuidado com isso, de verdade, tá? 7 passos. Se você segui-los, inevitavelmente você terá uma oratória perfeita. Se você gostou, se fez sentido para você tudo que eu partilhei, escreve aqui embaixo. Eu adoro ler os comentários, eu não apenas leio, como respondo. Aquilo, acima de tudo, me encoraja, me entusiasma para ter a convicção que eu estou partilhando o meu saber que eu acumulei ao longo desses 17 anos, quase 2 décadas, dedicados a você.
acima de tudo. Então comenta aqui. A pergunta é: você gostou desse conteúdo? O que você mais gostou? Qual desses passos fez mais sentido para você? Vai ser uma baita de uma alegria ler seu comentário e mais do que isso, eu me comprometo a responder. Fechado? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!